Dr. Abdel Latif Hassan é médico palestino, destacado membro da comunidade palestina aqui no Brasil e também colaborador do jornal A Nova Democracia. Dr. Abdel, boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E, inicialmente, a gente queria perguntar justamente isso que é todo mundo que está pensando, todo mundo está se questionando nesse momento. Como que a morte de Hassan Nasrallah, o seu assassinato, afeta, na sua visão, a resistência nacional libanesa em geral e o próprio Hezbollah? Boa noite mais uma vez e obrigado. Boa noite, Ana. Boa noite, Henrico. Agradeço muito essa oportunidade. Como vocês falaram no início da conversa, não há dúvida do que a perda de Hassan Nasrallah, o secretário-geral do Hezbollah durante 32 anos, representa um golpe duro para o partido. Hassan Nasrallah não era apenas um secretário do partido, mas era líder máximo do movimento da resistência libanesa, aliado, amigo incondicional da Palestina. E no cenário político libanês era uma figura extremamente importante. Ele era político carismático, em torno dele uniram-se todas as forças políticas libanesas. Por isso a gente percebeu a tristeza do Líbano, até aqueles que não concordavam com Nasrallah. Uma perda do Líbano, do povo libanês e da nação árabe. Vai ser difícil preencher esse vazio que Hassan Nasrallah deixou. Principalmente que a reorganização do partido está sendo feita sob pressão militar sionista. Os sionistas estão atacando Ad-Dahiya, subúrbio sul de Beirut, sul de Líbano e Bekaa, causando centenas de vítimas, destruindo infraestrutura de Líbano. Mas Hezbollah, uma organização bem organizada, uma organização capaz de recuperar, já passou por isso. Os sionistas, os líderes sionistas e americanos, declararam várias vezes que Hassan Nasrallah deveria deixar o cenário político no Oriente Médio, por simples razão. Ele era o maior obstáculo no que eles chamam hoje projeto sionista americano, de novo Oriente Médio. Hassan Nasrallah era o líder que conseguiu diagnosticar esse projeto, os riscos que representam para o mundo árabe, para a Palestina e para o Líbano. Mas, certamente, Hezbollah e as forças de resistência continuarão sua luta. Como a Ana falou sobre o companheiro Naim El-Qassim, que é vice-secretário-geral do secretário Hassan Nasrallah, que provavelmente vai ser escolhido como novo líder do partido, declarou hoje que não vamos abandonar Palestina, não vamos abandonar Gaza, continuaremos nossa luta, nossos ataques contra nosso inimigo. E a colocação de Hassan Nasrallah era muito simples. Param o genocídio em Gaza e os ataques contra o norte de Israel, norte da Palestina ocupada, pararão. Hassan Nasrallah, como grande líder, partiu, mas deixou legado, deixou um partido capaz de continuar sua luta até a vitória. Isso não tenho dúvida. Doutor, eu também gostaria de perguntar para você como você percebe nesse momento o próprio Hezbollah, como você bem colocou aqui agora no final da sua colocação, da sua intervenção. O Hezbollah ele começou suas operações militares no dia 8 de outubro, apenas com um dia de atraso em relação ao próprio dilúvio de Al-Aqsa, e desde então não houve um dia sequer que o Hezbollah não tenha feito uma operação militar
uma operação e sempre colocando ali em primeiro lugar que é em solidariedade ao povo palestino em Gaza, que tem sofrido nesse momento com uma agressão brutal do Estado sionista de Israel, e que demonstra também do próprio Hezbollah e do próprio Nasrallah, que em diversos pronunciamentos deixou isso muito claro, a sua solidariedade ativa, total, o seu apoio resoluto ao povo palestino em luta nesse momento. Eu queria te perguntar como você enxerga nesse momento, que ao contrário, né, do que o Estado sionista de Israel esperava, de desmantelar a resistência libanesa, de desmantelar o Hezbollah, que faz frente, sim, ao Estado sionista de Israel, como você vê o aumento, né, da resistência, o aumento da solidariedade nesse momento para com o Líbano e principalmente para com o Hezbollah? A grandeza de Hassan Nasrallah foi não apenas enfrentar militarmente o inimigo sionista, mas dar um diagnóstico lúcido, real, sobre sionismo e o projeto sionista. O que isso deu a base ideológica do que chamamos de eixo de resistência. Para Hassan Nasrallah, o sionismo representava não apenas risco para a Palestina, mas risco para o mundo árabe, risco para o projeto nacionalista árabe. Por isso, quando Hezbollah começou sua luta, não dia 8 de outubro, mas bem antes, Hassan Nasrallah colocava nos seguintes termos: apoiando a Palestina, estamos defendendo o Líbano. Lutando com os palestinos, estamos defendendo o mundo árabe. E quando começou Hassan Nasrallah, dia 8, foi no dia seguinte da operação do Hamas contra nosso inimigo sionista. E desde então, diariamente, de uma forma regular e que está aumentando cada vez mais, os ataques de Hezbollah contra norte da Palestina ocupada, centenas de milhares de colonos judeus foram obrigados a abandonar suas casas por causa dos ataques de Hezbollah. Uma das metas dessa ofensiva contra Líbano, contra as forças de resistência libanesa, era garantir volta segura dos colonos para suas casas nas cidades na fronteira com o Líbano. Não conseguiram e não vão conseguir. No dia que anunciaram o assassinato de Hassan Nasrallah, os ataques contra assentamentos, cidades israelenses aumentaram. Chegaram num assentamento perto de Jerusalém, Ma'ale Adumim, que fica 150 quilômetros da fronteira com o Líbano. Os ataques do Hezbollah estão causando grandes perdas materiais em vidas. Problema que Israel tem uma censura militar. Nada sai se a autoridade militar israelense permitir. Então, eles estão escondendo, de fato, as perdas que Hezbollah, que Hamas está causando para o exército sionista. A Palestina perdeu não é um aliado, era palestino, filho da Palestina. Mas estamos acostumados com isso. Cai para levantar 10, com a mesma determinação. E essa dá a gente a certeza e a esperança que, ligado de Hassan Nasrallah, a grandeza de Hassan Nasrallah continuará, porque não é algo pessoal, mas algo de um povo, de uma nação que luta contra projeto colonialista que pretende dominar não apenas Palestina, não apenas Líbano, mas todo o mundo árabe. E Israel é apenas um instrumento imperialista nesse projeto. Não temos outra opção. Chorar nossos mártires, mas continuar seu caminho e sua luta, que não há dúvida, será uma luta vitoriosa. Os sionistas, os novos nazistas, os colonialistas não ganharam no passado e não ganharão agora, principalmente com as forças de resistência tão determinadas, com forças
de resistência que pagaram o preço tão alto, sacrificando seus líderes, seus quadros militares. Não há volta se não continuar esse caminho até vencer. Perfeito. E, doutor Abdallah, algo que intriga nesse momento também é que o que o Estado sionista de Israel usa e propaga como mentira para atingir, para agir contra o Hezbollah, é que o Hezbollah seria uma organização terrorista. Algo que sabemos que se trata de uma mentira. O Hezbollah, ele é uma força da resistência nacional libanesa, tem, é claro, a sua organização militar, que atua desde o século passado, final do século passado, e desde o final da década de 90, início dos anos 2000, o Hezbollah amplia ali a sua atuação, conformando-se de fato como um partido político, ganha assentos no parlamento libanês, é um dos maiores partidos ali no parlamento do Líbano, gere também escolas, gere centros de outros serviços, tem até mesmo um centro para crianças com síndrome de Down, tudo isso gerido pelo Hezbollah, é, portanto, um partido político legitimamente reconhecido pelo povo libanês. Mesmo assim, Israel consegue colocar as suas mentiras de que se trata de um grupo terrorista e, por isso, até não é tão punido nos organismos internacionais. Algo que eu queria perguntar também é como que o doutor vê essa ineficácia, essa calmaria nos organismos internacionais, como a própria ONU ou outros, para punir Israel por crimes como o assassinato do Nasrallah, considerando, por exemplo, Nasrallah como uma figura política, como o senhor mesmo falou, reconhecida pelo povo libanês, um membro destacado de um partido político, seria como uma potência atacasse um líder político brasileiro e não fosse punida por isso, né? E a gente está falando aqui não de qualquer figura política, mas de um patriota destacado, um líder destacado, amplamente reconhecido pelo povo libanês. Então, queria perguntar como que o senhor vê isso, né? O Hezbollah sendo um partido político reconhecido pelo povo do Líbano, com assentos no parlamento, não se trata de um grupo terrorista como Israel taxa, principalmente por ser reconhecido pelo povo, inclusive nas suas operações militares, e mesmo assim Israel consegue avançar com a sua contra-propaganda e por isso até não é punido pela comunidade internacional oficial. Como que o senhor vê essa relação? Certamente, Henrico, não é surpreendente de que as forças imperialistas sionistas considerar partido Hezbollah ou Hassan Nasrallah como terroristas. O Nelson Mandela também foi considerado terrorista. O que é terrorismo? A definição mais aceita mundialmente seguinte: uso indiscriminado de força contra civis com a intenção de alcançar objetivos políticos. Israel está fazendo isso há 80 anos. Hezbollah foi criado em 1982 como resposta à ocupação sionista, o capital do Líbano, Beirut. Sua luta começou contra a presença de forças imperialistas americanas e francesas. Atacou bases militares, atacou embaixadas americanas e francesas e causou centenas de mortes de militares e marines americanos. Eles foram obrigados a fugir de Líbano. Hassan Nasrallah e Hezbollah matou militares que ocupavam ilegalmente a capital de seu país. Direito e obrigação das forças de resistência se defender e lutar pela libertação da sua terra. Nos anos 90, Hezbollah começou uma guerra de guerrilha contra a ocupação sionista do sul do Líbano, que terminou em 2000, quando Israel foi obrigada a fugir do sul do Líbano devido às grandes perdas entre militares. Pela primeira vez na história do conflito árabe-israelense, Israel se retira incondicionalmente de terra ocupada. Foi porque Hezbollah lutou. Em 2006, Israel atacou Líbano, da mesma maneira que está atacando agora. Nos primeiros dias, destruiu Adahia, subúrbio sul de Beirut, matando milhares e destruindo milhares de casas.
enquanto Hezbollah atacava forças de ocupação. Israel em Gaza matou 45 mil civis. Hezbollah tem armas que podem atingir Tel Aviv, Haifa, pode matar civis. Hezbollah tem posição. Nosso inimigo, nossa luta justa. E vamos matar militares, aqueles que estão matando nosso povo. Então, falar de terrorismo de Hezbollah é uma distorção extremamente grande. Mas não há novidade. Aqueles que lutam contra o imperialismo, aqueles que lutam contra a ocupação, contra o colonialismo, sempre foram considerados terroristas. Hassan Nasrallah, independente do que os americanos chamam, para nós árabes, principalmente para os palestinos, um líder carismático, um líder que renunciou todas as riquezas do mundo, abraçou uma causa justa, lutou de uma maneira exemplar. Seu filho foi morto pelas forças de ocupação israelense nos anos 90 no sul de Líbano. Ele nunca voltou atrás, nunca renunciou o que ele acreditava. Grande líder, uma situação extremamente triste para todos os árabes, aqueles que acreditam que o mundo árabe é diferente, o mundo livre de colonialismo, livre de imperialismo e livre dos regimes que são apoiados por Estados Unidos, sentem que são, por um dia, talvez um dia só, órfãos. A mesma sensação que sentimos quando Jamal Abdel Nasser morreu em 1970. Henrique Ana, na luta dos povos, irmãos, não há coincidência. E no mesmo dia que foi anunciado a morte de Hassan Nasrallah, no mesmo dia era aniversário da morte de Jamal Abdel Nasser. Não há coincidência. Dois grandes inimigos do imperialismo, dois grandes inimigos do sionismo e dois grandes inimigos dos regimes reacionários no mundo árabe morreram no mesmo dia, por mesmo ideal, por mesmos inimigos. Agora, sobre ONU, organizações e organismos internacionais. Não há um mundo, Henrico e Ana, há vários mundos. Mundo dos poderosos. Esses instrumentos internacionais usados contra o terceiro mundo, nunca contra o primeiro mundo. Israel não faria nada do que ela está fazendo sem apoio dos Estados Unidos e do mundo chamado mundo civilizado europeu. Se para julgar, não deve julgar o cachorro que morde e solto na rua. Deve julgar o dono do cachorro que soltou na rua. E dono de Israel, imperialismo americano. Israel é apenas um cachorro que está mordendo, está atacando seus vizinhos. Mas quem criou e quem protege esse cachorro são americanos. Não espero muito desses organismos. O que nossa experiência com a ONU, com a Corte Internacional, uma experiência triste, há centenas de decisões condenando Israel. Israel continua cometendo crimes contra a humanidade e crimes da guerra. Impunidade em relação a Israel, algo para a gente é conhecido. Mas isso não muda nossa percepção. Como falei, há dois mundos e, do outro lado, como Hassan Nasrallah, são os povos, as massas, os excluídos, aqueles que não têm voz, no mundo e no mundo árabe principalmente. Hassan Nasrallah, ele era a voz daqueles que não tinham voz, daqueles que quando falavam não eram escutados. Hassan Nasrallah era grande líder porque era carismático. Quando discursava, milhões e milhões ao redor do mundo árabe paravam tudo para escutar o que Hassan Nasrallah falava de uma forma confiante, simples, eloquente. E ele era um povo em líder, e líder de um povo que nada muda a percepção de que ele era um de nós e lutou por nós ou com a gente.
Então, Hassan Nasrallah continuará vivo para sempre. E aqueles que assassinaram Hassan Nasrallah, aqueles que assassinam nossos líderes, vão ter seu lugar na história, a lata de lixo, e pagarão por tudo isso. Não é comunidade internacional, mas a justiça dos povos. E ninguém vai escapar dessa justiça. Doutor Abdel Latif, a gente agradece bastante a sua participação aqui no nosso programa de hoje, principalmente pelas suas colocações, as suas palavras, que de fato demonstram que, apesar desses golpes, né, que a resistência sofre, com a morte de um grande líder como Hassan Nasrallah, a resistência seguirá até a vitória final contra o Estado sionista de Israel e, como você bem colocou, contra o dono do cachorro, que é o imperialismo Yankee. Nós agradecemos muito a sua participação aqui no nosso programa de hoje. Eu agradeço só uma palavra final, Claro. Ana, se me permitir. Claro, Claro, à à vontade. vontade. No dia 28 de setembro, o céu da Palestina amanheceu mais triste, muito mais triste, mas mais bonito. Mais triste porque um palestino nobre chamado Hassan Nasrallah, filho da Palestina, partiu desse mundo injusto e ficou um céu mais bonito porque uma estrela, nova estrela, juntou com seus irmãos mártires que foram assassinados de mesma maneira. Nosso céu está cheio das estrelas que iluminam seu palestino. Pessoas como Hassan Nasrallah, como Sheikh Ahmed Yassin, como Ismail Haniya, como Fath Shikaki, como Jamal Abdel Nasser, como Abu Ali Mustafa, são as guias espirituais e gente que mostram que é o único caminho, lutar e lutar e lutar. Hassan Nasrallah desenhou com seu próprio sangue o caminho para a Palestina, toda a Palestina, uma Palestina livre do rio ao mar. E a luta e sacrifício de Hassan Nasrallah será um incentivo para as massas árabes para continuar essa luta justa, que vai ter único final. Não há outro final senão vitória absoluta e derrota também absoluta de nossos inimigos. Isso legado de Hassan Nasrallah, que deixou dentro de todos nós aqueles que acreditam que um mundo mais justo, um mundo de paz é possível. Que Deus recebe nosso companheiro, nosso líder, nosso guia, nosso irmão, com braços abertos. E como falou Fepal, os corajosos não morrerão, mesmo quando partem. Os cafajestes sionistas, eles estão mortos, mesmo se estão respirando. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Henrique, obrigado, Ana. Agradeço do coração.